Perguntas, por favor. Minuto. O Bruno vai falar antes aqui, tem um pronunciamento a fazer, depois a gente abre para as perguntas. Desculpa. Gostaria de, novamente, boa tarde a todos, só fazer alguns esclarecimentos rápidos. Nós do Departamento de Futebol decidimos, em termos de comunicação, mudar algumas posturas em relação a algumas mentiras que são veiculadas e algumas narrativas, por vezes até covardes. Tem saído nesses dias que houve uma proposta do Chicago Fire pelo Peterson. Essa proposta nunca existiu, nunca, é mentira, nunca houve proposta de compra pelo Peterson do Chicago Fire ou de qualquer outro clube. Então o Flamengo nunca negou esse tipo de proposta. Então a gente decidiu mudar a nossa postura. A responsabilidade de comunicar é nossa. Quando tem alguma falha de comunicação, alguma coisa que enfim, corre na linha da mentira, a gente tem a obrigação de esclarecer e vamos ter essa postura daqui para frente. Tem algumas outras questões que eu gostaria de tocar aqui. Sempre tem uma narrativa sempre que é muito comentada sobre os altos investimentos, folha de pagamento do Flamengo. Queria esclarecer aqui que a folha de pagamento do futebol profissional do Flamengo é em torno de 25 milhões de reais mensais, 300 milhões por ano. Mas o nosso é mesmo, não é como em outros que fazem alguns ajustes aí para não aparecer. Aí ficam falando, contando história, que é 8, que é 10, que é 12. Não é 8, não é 9, não é 10. É 17, é 15, é 19. É 20 e pouco. Então, no Flamengo, quando a gente fala de folha de pagamento do futebol profissional do Flamengo, inclui salário, inclui direito de imagem, inclui 13º, inclui férias, inclui FGTS, inclui PIS, inclui terceiros, inclui qualquer tipo de bônus pago aos atletas. Bônus de assinatura, luvas, bônus de permanência, e o Flamengo paga. Não é que o Flamengo assina e depois não paga. O Flamengo paga. O que o Flamengo assina, o Flamengo paga no dia. Se não pagar no dia, paga antes. 25 milhões, em torno de 25 milhões por mês, 300 milhões por ano. 25. Essa é a folha de pagamento do futebol profissional do Flamengo, de atletas e comissão técnica. Olha isso aqui, 100 mil novos milionários no Brasil até 2025. Eu te pergunto. Sempre. Então, quanto mais. Vamos deixar eles terminarem, aí a gente abre para as perguntas, para a gente ficar interrompendo. E aí tem alguns índices que mostram como o Flamengo é responsável e saudável financeiramente. O Flamengo gasta em torno de 45% da sua receita recorrente, mais o lucro com venda de jogador. Então, 1.200, 1.300 essa receita. O Flamengo gasta em torno de 500 milhões de reais por ano, com folha de pagamento mais amortização de direitos econômicos, dá 45%. Se você pegar na Europa, nos controles que são feitos pela UEFA, seria, se não for o primeiro clube que tem esse índice mais baixo, o segundo, o terceiro. Aqui no Brasil tem clubes que gastam muito mais que a sua receita. E aí depois, atraso, não paga, transferban, o Flamengo não tem isso. Para vocês terem uma ideia, na pandemia, se não me engano, em 2020, a dívida líquida do Flamengo era em torno de 500 milhões de reais e fechou o ano passado um pouco acima de 50 milhões de reais. Isso quer dizer que depois do Flamengo honrar todas as suas atividades operacionais, financeiras, o Flamengo ainda usou quase 500 milhões de reais para amortizar, para pagar suas dívidas. Então, depois de toda a atividade operacional, quer dizer que sobra muito caixa para o Flamengo ou investir ou liquidar suas dívidas. Então, o processo, acho que o Marcos tocou num ponto aqui, durante a pandemia, como todo clube, mas óbvio, o futebol profissional do Flamengo é a maior área do clube, do ponto de vista de orçamento, e é natural. É a atividade fim mais importante do clube. Foram feitos uma série de esforços aqui no futebol profissional, com corte de custo, corte de investimentos, transferência de jogadores. Com aumento de
cota para vender. Aumento de cota para vender. O Flamengo quase sempre bateu suas metas de venda em 4 dos 5 anos, e o departamento de futebol do Flamengo contribuiu muito para a saúde financeira do clube. Então, por exemplo, a transferência do Reinier por 30 milhões de euros, pouco antes da pandemia, foi fundamental para que o Flamengo pudesse passar... Um mês antes, para que o Flamengo pudesse passar a pandemia saudável e sair dela saudável financeiramente. Acho que tem mais 2 pontos aqui que eu gostaria de tocar. O Flamengo, ele não investe e não busca somente jogadores com valores de transferência altos e na Europa, que é outra narrativa que tentam colocar o tempo todo. O Flamengo já trouxe jogador da Major League Soccer, trouxe o Nico, trouxe o Rossi aqui na América do Sul. Dentro do Brasil, a gente já contratou o Arrascaeta, o Santos, Rodrigo Caio, Bruno Henrique, Gustavo Henrique, João Lucas, Léo Pereira, posso estar esquecendo, Marinho. Jogadores que a gente trouxe sem qualquer custo para o jogadores clube. Isso Rossi, é importante falar? Trouxemos Rossi, sem custo de transferência, Felipe Luiz, Rafinha, Varela, com baixo custo de transferência também, Fabrício Bruno, o Eric, dentre Gustavo Henrique, dentre vários outros atletas que a gente trouxe. Então, assim, o Flamengo não tem viés de mercado, não tem viés de valor, não tem viés de empresário. O Flamengo faz o seu planejamento de elenco em conjunto com o staff do Flamengo, hoje com o Renan, com o Fabinho, com o Juan, em conjunto com a comissão técnica, eu, o Marcos, presidente, o Conselho de Futebol, o Reinaldo que estava aqui, que é o CEO, e o Flamengo vai atrás dos jogadores que interessam ao Flamengo, onde quer que eles estejam, obviamente dentro do que é possível financeiramente para o Flamengo, e qualquer que seja o empresário do jogador. Então, o que interessa em primeiro momento é o atleta, pelo seu nível técnico, tático, físico, mental, e que atende às necessidades do Flamengo, e aí depois o mercado que ele está, o valor e as outras questões são consequência desse processo de seleção. Óbvio, tem que caber dentro do orçamento do Flamengo. A gente é sempre muito responsável. O nosso balanço é auditado pela EY, é uma Big Four, uma das maiores companhias de auditoria do mundo. Então, o balanço é sem ressalva. Então, o que sai no balanço do Flamengo, que é extremamente transparente, é a verdade. E, assim, gostaria de colocar esses pontos aqui para esclarecer algumas narrativas. Por último, para fechar, que é um pouco conectada a essa questão do Peterson, o Flamengo, desde 2019, trabalhou uma nova linha de receita com transferência de jogadores. A gente quebrou um paradigma aqui. Anteriormente, um atleta do Flamengo que fosse emprestado para algum clube, ele levava uma chancela, ele levava um carimbo de um atleta que não serve mais para o mercado ou para o Flamengo. A gente fez um trabalho conjunto aqui daqueles atletas que a gente entendia que necessitavam se desenvolver e que, se ficassem aqui dentro do elenco, teriam seu desenvolvimento prejudicado e, portanto, prejudicariam um ativo também que é do Flamengo, e começamos a buscar mercado para esses atletas, para que fossem emprestados ou retornassem ao Flamengo para fazer parte do departamento de futebol profissional e do elenco de futebol profissional do Flamengo, ou que fossem transferidos. Esse tipo de trabalho gerou mais de 200 milhões de reais de receita para o Flamengo ao longo dos anos. Então, para dar alguns exemplos aqui: Jean Lucas, Rodrigo Muniz, Yuri César, Ramon, Natan e tantos outros nomes aí que o Flamengo emprestou, terminou a formação e o desenvolvimento dos atletas, e depois ou esses atletas foram transferidos ou voltaram para cá para ajudar no futebol profissional. Eu acho que, assim, só gostaria de... Só para contribuir mais um pouco aqui em tudo que o Bruno passou para vocês, a nossa ideia é que
ao longo do ano de 2024, a gente conceda entrevistas, fale, seja perguntado por vocês, questionado, com um cuidado um pouco maior em cima da parte financeira, em cima da parte de orçamento. Eu acho que foi um erro nosso. Quando eu falo um erro nosso, eu me coloco como principal nesse ponto aqui, não um erro da comunicação, um erro nosso, em a gente não ter cuidado em algumas pontualidades em relação a essa comunicação. A gente de 19, 20, 21, 22, 23, a gente veio muito aqui para falar de contratação, falava de como eram as contratações e deixamos algumas inalações, algumas questões que a gente poderia e tinha a obrigação de vir a público esclarecer e em alguns momentos a gente não fez. Então, assim, é um reconhecimento nosso aqui em que a gente vai fazer este ano todo diferente. E se tiver alguém do Departamento Financeiro do Flamengo que quiser estar ao lado aqui, para não ter nenhum tipo de problema, vai ser um prazer. Qualquer pessoa do Departamento Financeiro poderia estar aqui, até para validar ou qualquer situação. A gente está à disposição. 2024 vai ser tratado diferente a parte de comunicação. Não sei se vai ser bom ou vai ser ruim, mas vai ser tratado diferente. Perguntas? Marcos e Bruno, eu vou fazer uma pergunta genérica para os dois, porque vocês são cobrados pelo torcedor e a gente é cobrado também quando não contrata, que diz que a diretoria é incompetente, que demora. E eu sei que desde novembro o Flamengo já tinha um mapeamento de alguns atletas. E aí, o que acontece? As negociações do Flamengo têm sido demoradas. Aí, porque outro clube contrata mais rápido. Só que em contrapartida, o que eu venho percebendo é o seguinte, que o Flamengo tem um orçamento para contratar, e aí, por ser um clube com faturamento bilionário, quando você vai conversar com um determinado jogador, o outro clube vai e começa a esticar a corda. Só que o Flamengo, ao mesmo tempo, tem que contratar. Então, a minha pergunta para os dois é como é que vocês vêm lidando em respeitar um orçamento, tentar as contratações e lidar com os clubes que muitas vezes acham e veem um orçamento bilionário do Flamengo e ficam esticando a corda. Bom, vamos lá. Primeiro o próprio balanço do Flamengo, os próprios demonstrativos financeiros demonstram o quanto a gente é responsável com o recurso do Flamengo. Ninguém dá lucro, ninguém abate dívida, ninguém gera caixa, ninguém tem um balanço tão saudável do Flamengo se for um mau gestor. E aí, óbvio, ninguém faz nada aqui sozinho. A principal liderança e o principal mérito disso tudo, de todas as conquistas, da saúde financeira do Flamengo, de tudo isso que eu estou falando, o principal mérito é da principal liderança do Flamengo, que é o presidente Rodolfo Landim. É o mérito dele. Ele que nos lidera, ele que nos cobra, ele que nos guia e ele que toma as decisões mais importantes aqui no clube. Então, o mérito é dele. Mas o que eu estou dizendo, nenhuma empresa apresenta um balanço tão saudável se não for bem gerida. A atividade fim, a principal atividade do Flamengo é o futebol, através do seu departamento de futebol, e isso é a prova que a gente é responsável, respeita o orçamento, bate meta orçamentária na maioria das vezes e traz resultado também financeiro para o Flamengo. O principal resultado que o departamento de futebol precisa trazer é esportivo. Então, o Flamengo ganhou 2 Libertadores, jogou 3 finais de Libertadores, esteve presente em 3 mundiais, ganhou 3 títulos cariocas, 2 Supercopas, 1 Recopa, 1 Copa do Brasil, 2 brasileiros, talvez eu esteja esquecendo alguma coisa aqui. Então, dentro de campo do futebol profissional, o desempenho foi esse. Então, agora, indo para a janela, o elenco do Flamengo é muito qualificado. Tem jogador que a gente consulta e a gente consultou e não quer vir para o Flamengo, não quis vir com medo de não jogar. O jogador tem medo de não jogar no Flamengo.
não quer disputar a posição com a Arrascaeta, não quer disputar a posição com o Nico, não quer disputar a posição com o Gerson, não quer disputar a posição com outros atletas que tem aqui. Então a dificuldade às vezes não é só financeira, a dificuldade é da qualidade do nosso elenco, a dificuldade de qualificar o elenco, de trazer atletas que estejam à altura... Teve um que correu agora, há pouco tempo. Atletas que estejam à altura de qualificar o nosso elenco, tá? Então não é só um tema financeiro. Depois, o tema financeiro ele aparece quando a gente vai para a negociação. O Flamengo não vai pagar preço errado, porque o outro lado acha que do outro lado da mesa aqui do Flamengo tem alguém irresponsável. É óbvio que existem os tempos, é óbvio que a janela, essa primeira, esse ano, fecha 7 de março, né? Quanto antes o atleta estiver aqui, a gente sabe, é melhor, mas a gente não pode ser irresponsável e a gente tem feito e faz tudo em conjunto com o treinador. Então, esperar um pouco mais ou acelerar, a gente também leva em conta o lado esportivo e também faz tudo de acordo e em acordo com o treinador. Ele está a par de tudo. Então, se eu preciso demorar um pouco mais para trazer um atleta porque o processo de negociação está duro, óbvio que a gente senta com o Tite e pergunta, vai te trazer muito prejuízo esportivo, vai te prejudicar a temporada? Então, aí, obviamente, a gente vai tomar 2 decisões. Ou, se for possível, a gente estica um pouquinho a corda do lado do financeiro, senão, vamos para outro nome. Então, mas o principal é que a gente seja assertivo e traga atletas que saibam lidar com a grandeza do Flamengo, com a pressão de ter que ganhar domingo e quarta, que tenham o prazer de jogar num clube que tem a maior torcida do mundo, que queiram vencer sempre e que tenham todos os aspectos dentro do campo que possam contribuir com seus companheiros e resolver o jogo e dar alegria para a nação rubro-negra, para o treinador, para todos nós. Então, assim, é dessa forma que a gente trabalha. Agora, as decisões elas são tomadas no dia a dia, de acordo com as situações que vão aparecendo. E sendo um pouquinho específico, tem 3 nomes aí que todo mundo sabe que o Flamengo tem interesse hoje, que é o Léo Ortiz, o Matias Vinha e o Luiz Henrique, e óbvio que são negociações muito difíceis, que estão tomando tempo e a gente vai trabalhar o melhor possível para que elas possam ter um desfecho positivo. Bruno, Marcos, primeiro parabéns aí pela concretização do De La Cruz. Queria saber de vocês, até em cima disso que o Bruno acabou de falar agora, desses nomes, se vocês podem dar um pouco mais de informações, como é que andam cada uma delas, se tem alguma que esteja mais avançada do que outras. E aí, Bruno, me surgiu agora uma outra pergunta também em relação ao que você falou, sobre esses atletas que quando vocês vão conversar, eles dão uma negativa, que é um direito do atleta, enfim, mas quando isso acontece, eu não conheço titularidade garantida em contrato, isso é dentro do campo, mas enfim, quando isso acontece, essa relação ali, essa negociação, ou essa tentativa de negociação por parte do Flamengo, ela acaba naquele momento? Não quer disputar a posição, então não serve para o Flamengo? Ou, dependendo do caso, vocês tentam convencer de que brigue pela posição? Enfim, como é que funciona isso dentro do trabalho de vocês? Obrigado. Olha, só para corrigir o que eu expressei. Para corrigir não, para ser mais claro. Porque quando a gente, às vezes, o outro lado entende um pouquinho diferente, a responsabilidade é nossa, a gente que se comunicou errado. O que eu estou dizendo não é que o atleta, eu só vou para isso se eu for ser titular. Não é isso que eu estou dizendo, não. Todo atleta de futebol profissional, ele sabe que não tem titularidade garantida em lugar nenhum. O que eu disse se o atleta não se sente confortável e à altura de disputar a posição num elenco dessa grandeza com esses atletas, é óbvio que a gente não vai trazer o atleta. Ele tem que ter autoconfiança, ele tem que confiar nele mesmo, de que ele vai ser capaz de desenvolver o trabalho, contribuir com o Flamengo, se desenvolver e brigar por posição. Não sou eu, nem o treinador, que tem que dizer isso para ele. Ele tem que ter essa autoconfiança mais do que tudo. Então é isso que a gente quis dizer.
E quando ele tem esse receio, é natural que ele não queira vir. Ele vai para um clube onde ele tenha a confiança que ele vai ser capaz de contribuir com o elenco, jogando, tendo minutos e podendo estar em campo entre os 11. Então, eu acho até vamos dizer assim, honesto que se coloque isso, mas é óbvio, a gente vai para, se ele não se sente capaz, a gente vai, não sou eu que tenho que, na nossa avaliação pode ser que seja capaz, mas se ele não se sente capaz, a gente vai para outro nome, ou não é que vai para outro nome, dentro dos nomes que a gente avaliava seguir, esse nome não faz mais parte. As negociações, assim, a gente não, sob pena de prejudicar o processo, eu não tenho como dar muito detalhe. O que a gente pode dizer é que são muito difíceis, muito complicadas. Pode ser que elas evoluam e tenham sucesso, mas eu acredito que vão tomar tempo ainda para que possam ser feitas de uma forma responsável e justa para todas as partes. Um processo natural também de quem está ouvindo, quem está do outro lado. A janela é extensa. E, às vezes, um clube não se sente confortável em vender em determinado valor, ele espera um pouco todo o trânsito dessa janela para que no meio ou no fim tome uma decisão. Às vezes não é o esperado, às vezes a gente não é o que a gente quer, mas, dependendo do jogador, se avalia se é possível ou não. E, como o Bruno falou, sempre em conjunto com a parte da comissão técnica, perguntando e arguindo se dá para esperar mais um pouco, se a gente avança ou se a gente parte para outra. Mas, assim, toda negociação que a gente entra motivado em contratar, otimista em contratar, e eu acho que começa assim. Depois você vai, se tiver as dificuldades, você vai tentando outros caminhos. Mas é isso, a gente sempre acha que vai contratar. Aqui. Marcos, Bruno, tudo bem? Enfim, acho salutar que vocês tenham essa disposição de tornar tudo mais claro. É bom para os três lados dessa situação. Eu acho que o nosso intuito não é tornar mais claro, não tem nada que esteja turvo. Só que eu acho que a gente teve um erro nosso de comunicação, de a gente não fazer entrevistas e coletivas para abordar somente desse tema. Porque quando a gente falava desse tema junto dentro de umas contratações, por exemplo, da contratação de um Bruno Henrique, de um Gabigol, enfim, todos esses jogadores que a gente contratou, o que a gente às vezes queria expressar e comunicar era engolido por outros temas. Então a gente vai fazer durante 24, por exemplo, eu sugiro, quando a gente sai daqui, já tem uma data para que 1 mês, 2 meses, 1 mês, falar só desse tema. A gente vai fazer isso durante o 24 inteiro. Às vezes a gente vai fazer uma comunicação ou vai estar numa entrevista coletiva para falar isso num momento que não esteja bom, mas não tem problema nenhum, a gente vai fazer isso, é um compromisso nosso até o final de 24. Desculpa, perdão aí. Tudo bem, de qualquer maneira acho salutar. Perdão aí, te interromper. Isso aconteça. E até acho que nessa esteira entra nisso também, porque o caso do Gabigol foi muito falado nesse sentido, são valores muito altos. Não é o caso do Gabigol, é o caso do Gabigol, do Andréas, do outro. Eu te trago aqui desde sempre. Mas, perdão de novo. Deixa eu aproveitar aqui, o Gabigol chegou aqui emprestado sem custo, o Thiago Maia chegou aqui emprestado sem custo, e o Andreas veio emprestado sem custo de um clube da Inglaterra. Porque senão não aparece o trabalho, quando a gente não comunica, quando a gente não é marqueteiro, não aparece o trabalho, entendeu? Não é que eu queira ser marqueteiro, que eu não tenho nem tipo para isso. Mas é que a gente agora está disposto e mais uma vez, será bem-vindo alguém do financeiro aqui ao nosso lado aqui. Mas falando especificamente, uma pergunta para cada um, mas assim, a questão do Gabigol, a questão da renovação, muito falado que um acordo costurado, de altos valores e em cima financeiro, etc., teria barrado essa situação que está nesse pé, muito emperrado. O agente do Gabigol, Júnior Pedroso, nesse imbróglio todo de Corinthians, etc., ele até soltou uma nota
foi para os companheiros do GE, se eu não me engano, falando que há um acordo verbal para a renovação do Gabigol. E aí, como vocês estão aqui, bem objetivamente, Marcos, há um acordo verbal para a renovação do Gabigol? Você no embarque lá disse, quero contar com ele, no desembarque do De La Cruz, quero contar com ele até o final, tem um contrato, um jogador que ajudou bastante, mas objetivamente a situação do Gabigol. E aí, Bruno, uma outra situação que achei interessante também, o Dorival no passado saiu do Flamengo, causou aquele rebuliço todo e agora está na seleção brasileira. Era até uma expectativa talvez do ano passado. Se você pudesse falar um pouco como um representante do Flamengo, o que o Flamengo achou disso, entende que, enfim, é o técnico da seleção brasileira. Obrigado. Primeiro, boa sorte ao Dorival, que dê tudo certo para ele, para a comissão técnica. É um sinal que a gente acertou, né, na contratação dele. Quando ele estava dentro da concentração do Ceará, eu liguei para ele, ele me atendeu e eu conversei o que tinha que conversar com ele. Então, é isso. Eu acho que deu certo, o projeto deu certo, levamos até o final do contrato. A gente apenas não renovou o contrato com ele, a gente não rompeu nenhum contrato com o Dorival, né? Um treinador que ele foi bem, né, dentro das questões esportivas. Eu acho que o Flamengo agradeceu a ele nas redes sociais, agradeceu de tudo quanto é jeito. E aquilo, não sei se você se lembra, teve bastante questionamento quando a gente trouxe o Dorival. Chamaram bastante de burro, entendeu? Depois deu certo. Então, assim, é isso. Boa sorte para ele, boa sorte para toda a comissão técnica. E eu acho que isso, quando o Flamengo quando eu conversei com ele dentro da concentração do Ceará, é sinal que as coisas andaram e deram certo. Só falando aí do Dorival, toda vez que um atleta, um treinador, o que seja, do Flamengo vai para a seleção, qualquer que seja a sua seleção, isso é de uma certa forma uma chancela que o trabalho está sendo bem feito. Então, aqui eu acho que o Flamengo, nesses anos aí, aproveitando para conectar os temas, né, ele de certa forma evoluiu nesse aspecto, levando ou de volta ou pela primeira vez diversos atletas para a seleção brasileira. Eu acho que conectando a seleção com a nação, trazendo orgulho para o nosso torcedor. Então o Rodrigo Caio foi para a seleção, Gabigol, Pedro, Everton Ribeiro, Ayrton Lucas, Gerson. Então acho que isso é uma chancela do processo de planejamento do clube, dos treinadores que tiveram aqui, dos resultados em campo. A gente fica muito feliz quando um atleta vai. O Dorival, a gente é grato a ele pelos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil. Como o Marcos disse, a gente conversou com ele quando ele estava no Ceará, para ele vir para cá. Eu acho que isso abriu, o sucesso dele aqui no Flamengo abriu uma série de portas para ele também. Então é sempre um sinal bom quando alguém do Flamengo vai para a seleção brasileira. Aproveitando, eu gostaria de esclarecer um tema aqui, que na entrevista que o Dorival colocou ali, eu não sei porque ele não tocou nesse tema antes, levou mais de um ano para tocar nesse tema. A gente tem uma postura aqui, que os temas que são tratados internamente, de operação, eu acho que essas questões, roupa suja se lava em casa, tema que é tratado aqui dentro, a gente não coloca para fora, mas já que ele colocou, da questão das férias de 2022, jamais foi a posição dele da comissão técnica voltar a 19 de dezembro. Esse mentira. Esse tema foi debatido com todas as partes, todos presentes, ele participou da discussão, a posição da comissão técnica dele foi de 3 de janeiro, jamais foi definido. Eu e Marcos, no final das contas, mandamos comunicar aos jogadores que o retorno era 26 de dezembro. E 26 de dezembro, num ano que a gente jogou quase 80 jogos, espremido pela Copa do Mundo, porque o calendário foi 80 jogos, espremido pela Copa do Mundo, num ano que a gente foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, a gente achou apoiado pela fisiologia e pela área de saúde, foram 34 dias de pré-temporada até a primeira decisão do Flamengo, que foi a Supercopa,
que infelizmente nós perdemos para o Palmeiras. O Palmeiras se apresentou 3 de janeiro. Então não foi a pré-temporada que fez com que a gente perdesse o Palmeiras, mas a decisão 26 de dezembro foi minha e do Marcos, porque a decisão não foi tomada e não se tomava e não se posicionava, a gente não concordava com 3 de janeiro e a gente mandou que se reapresentasse 26 de dezembro. Agora, a verdade é essa. Pedro, a única pena que eu tenho nisso... Precisava expor isso. A única pena que eu tenho nisso é por que levou 12 meses para se posicionar. Porque o questionamento da imprensa, de todos vocês, sem exceção, em relação a quando e por que a gente voltou no dia 26 de dezembro, por que não voltou antes, foi desde sempre. Eu vejo essa crítica, essas perguntas em todos os jornalistas, todos os órgãos de imprensa. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Aí o Flamengo estava mal. A imprensa, junho, julho, agosto, setembro, e botando nisso, sempre botando nisso. Aí depois que ganha dele, depois que ganha do Flamengo, numa final, aí vai se posicionar falando. Por que não falou antes? O tadinho e o coitadinho no futebol brasileiro navega bem. E só para complementar, o prazo legal de retorno, a legislação brasileira exige 30 dias de férias corridos. Você não pode colocar qualquer funcionário de férias em véspera de feriado. Dia 15 de novembro foi feriado, dia 13 Isso é importante. Liberou os jogadores. A lei exigia, né, naquele ano, né, a lei exige, os 30 dias corridos eram 16 de dezembro. O Flamengo deu 10 dias a mais de férias do que o prazo legal. E o Palmeiras voltou 3 de janeiro. Falaram de treinamento de vídeo, né, por Zoom, né? Que treinava por Zoom, assim... Isso é piada, né? Treinava Deixa pra lá. por Zoom, assim, não estou falando do outro clube, mas não Não estou falando do Palmeiras, deixar claro. Eu estou falando assim, do conjunto da obra. Trabalho mesmo é chegar aqui, se reapresentar e treinar. No sol quente ali. O outro trabalho eles fazem, os atletas são responsáveis, eles chegaram bem condicionados aqui, o grupo chegou bem condicionado, fez todos os testes que tinha que fazer, já está treinando em 2 períodos, eles aguentam treinar em 2 períodos porque eles se cuidam nas férias. Assim, tem geralmente uns 10 a 15 dias ali que eles são recomendados a não fazer nada para poder realmente descansar e depois eles fazem uma manutenção durante as férias para chegar no nível mínimo possível aceitável aqui, no melhor nível possível aceitável para iniciar uma pré-temporada. Então assim, eles se cuidam, os atletas hoje se cuidam muito. E aí já chegaram num bom nível, por isso que o trabalho já pode começar de um nível mais acima e ser bem feito. Tenho certeza que nas mãos do Tite, toda a sua comissão técnica, do staff do Flamengo, vai ser feito um bom trabalho esse ano. O Gabigol, após os títulos de 2022, nós já estávamos num processo de construção do novo contrato. Quando a gente foi campeão da Copa do Brasil, depois quando a gente foi campeão da Libertadores. Só que foram negociações difíceis que se estenderam e estão até hoje. Eu não vou falar em situações que estão em curso. O jogador tem 1 ano ainda de contrato aqui. A gente analisa a situação dos contratos e dos valores em que a gente pôs e expôs, em que a gente está conversando. E é isso, eu não vou aqui me estender em relação a isso aí. Agora, o que eu posso falar é o que eu sempre falei, que na parte desportiva, é redundância eu falar, é um jogador que quando veio aqui, também foi bastante questionado antes de chegar, né? Sem custo na primeira vez. Antes de chegar, 19. Também um jogador bastante questionado e que deu certo, deu super certo. É um ídolo do Flamengo. E eu tenho certeza absoluta que as coisas vão se resolver na hora que tiver que ser resolvido e que o Gabriel vai estar aqui de coração, como ele está aqui nos treinamentos, e qualquer tipo de
de questionamento dos empresários em que se está demorando mais ou demorando menos, isso aí a gente vai resolver com eles. Oi, pessoal, Raiza Simplício aqui da Gol Brasil, boa tarde. Para o Spindle e para o Braz, eu queria que os dois, se possível, pudessem explicar como é que está a situação do Evander, se de fato a proposta, se teve proposta do Flamengo e se de fato ela foi recusada pelo Portland Timbers. E essa questão, acho que é importante, o Braz recentemente falou para os amigos do GE que o Evander já vem sendo analisado pela equipe de scouting do Flamengo, que é nível A. Eu queria que vocês explicassem como é que funciona essa questão, né, para ficar um pouco mais claro para o torcedor. Bom, o que tem hoje, que eu posso falar, as 3 negociações que são públicas é o Léo Ortiz, o Vinha e o Luiz Henrique. Essas que são públicas e que estão em evolução. O Flamengo tem uma área de scout, sim, que de acordo com o nível do nosso elenco, de acordo com a nossa forma de jogar, de acordo com as ideias do treinador, vão buscar atletas que, de acordo com as necessidades do elenco, possam nos ajudar. E óbvio que tem atletas que a gente acha e que o scout entende, e depois isso, óbvio, é debatido conosco, com o presidente, conselho, e tem uma posição que é fundamental, que é uma posição do treinador e da sua comissão técnica, que é óbvio, que é quem vai colocar o jogador em campo, vai utilizar o jogador da melhor forma possível para trazer um rendimento coletivo e os títulos para o Flamengo. É óbvio que ele é envolvido nesse processo. Mas a área de scout do Flamengo hoje é uma área que tem 6 scouters no departamento de futebol profissional, tem 14 na base e tem uma série de outras parcerias ali na base com outros clubes, seja formadores ou clubes pelo Brasil, para fazer a captação, só aproveitando um pouquinho para falar da estrutura. E aí, óbvio, a gente entende que tem atletas que podem chegar aqui e contribuir com uma minutagem e ser mais decisivos e ajudar mais o Flamengo. E é óbvio que esses a gente está disposto a fazer um investimento maior, e outros que vêm aqui para compor elenco. E aí depois o dia a dia e o desempenho deles é que vai dizer que posição eles vão ocupar no elenco. Então acho que o trabalho é feito dessa forma, continuamente, de forma muito detalhada, o ano todo, para que a gente possa ter as melhores ferramentas para tomar as melhores decisões possíveis. Mais 2 perguntas. Boa tarde, Brian. Boa tarde, Bruno. Queria perguntar para vocês em relação às saídas. Assim, a gente sabe que tem um interesse muito forte do Internacional no Thiago Maia. Havia expectativa de que a proposta oficial chegasse essa semana. Queria saber se ela chegou e se vocês pretendem segurar o Maia ou vai depender todo do curso da negociação. E outra que eu queria perguntar, até eu noticiei ontem, que foi uma informação que eu tinha, que o Santos, que vocês tinham o objetivo de ter o Santos para o Campeonato Carioca ainda no início, para 2 partidas do Campeonato Carioca, mas também fiquei sabendo que parece que foi flexibilizado e ele vai conseguir sair mais cedo para o Fortaleza. Queria saber se é isso mesmo. Por favor, feliz ano novo aí para vocês. Um abraço. Obrigado. Vamos lá. Sobre o Santos, tem uma negociação que está quase finalizada ali, né? A negociação está finalizada, está em fase final ali de documentação, de fato, com o Fortaleza. A maior probabilidade é que o Santos vá para o Fortaleza agora. Não é uma questão de flexibilizar qualquer aspecto. Tem uma decisão técnica do clube que outro goleiro, provavelmente o Matheus Cunha, faça parte do grupo que vai jogar os 2 jogos do Carioca enquanto a gente está na pré-temporada em Orlando. Isso é uma decisão estritamente técnica. Como a decisão é que ele esteja no grupo, não faz sentido o Santos tá aqui, se a decisão é que o Matheus Cunha esteja no grupo e jogue. Aí, óbvio, sobre a decisão técnica, é uma decisão
do Tite, em conjunto com o jogador, para dar minuto, para um jogador que é importante para o Flamengo e faz parte do grupo principal. A posição de goleiro é uma posição mais ingrata, né, do ponto de vista da divisão dos minutos entre os atletas. Então, para que ele possa estar bem para disputar a posição, ele ter esses minutos aí de jogos oficiais é importante. Perdão, mas também caminha ao lado do respeito e do carinho que a gente tem pelo Santos, um jogador campeão da Libertadores, um jogador campeão da Copa do Brasil, um jogador importantíssimo, um cara que quem conhece aqui dentro, aqui, vocês também têm relação com todos os jogadores, um cara formidável, um cara carinhoso com todo mundo, e assim, o Flamengo só tem a agradecer. E eu acho que também o jogador que sabe estar sendo negociado, que já começa a pensar em mudanças, já começa a pensar numa série de fatores pessoais de uma transferência para um outro estado, eu acho que caminha ao lado aí essa decisão do clube em fazer essa liberação o mais rápido possível, para que ele possa tocar a vida e já começar a pensar e se conectar com o novo time dele. E aí, só para complementar do Santos, assim, a gente é muito grato a ele. Ele fez um esforço enorme para vir do Atlético Paranaense para o Flamengo. Ele foi extremamente decisivo nas campanhas da Copa do Brasil e da Libertadores de 2022, né? Então tem diversas defesas aí. A última que eu me lembro é na falta do Terãs ali no finalzinho do jogo, ali que ele parece fácil, né, do jeito que ele defendeu aquela falta ali, mas como até o próprio Maia aqui, o preparador de goleiro, diz, toda bola é defensável dependendo da tua leitura, do teu posicionamento. Então parece fácil pela qualidade dele, pela leitura, enfim, todos os aspectos que o Santos traz. Então a gente é muito grato a ele. É um goleiro de caráter, extremamente profissional, dedicado, mesmo com essa negociação em curso, praticamente finalizada. Ele está aqui se dedicando na pré-temporada e treinando e disputando lance aqui com seus jogadores, com seus companheiros, como se nada tivesse ocorrendo. Então, só agradecer ao Santos aí e dar muito boa sorte para ele. Fred, do Inter não chegou nada oficialmente do Inter pra gente. A gente sabe, através da imprensa, através das pessoas envolvidas, parece que tem um interesse, mas do Inter pra gente, oficialmente, no documento, não tem absolutamente nada. A última pergunta. Braz, Espíndola, boa tarde. A gente sabe que tem uma dificuldade hoje muito mais financeira do que vontade do jogador, por Vinha e também pelo Léo Ortiz. Eu queria saber se o mercado hoje está realmente superinflacionado ou se está superinflacionado porque é o Flamengo. E uma outra questão que eu queria também tratar com vocês era a respeito do Evander. O Braz chegou a falar que é um jogador nível A, mas em nenhum momento vocês citam diretamente até o nome do jogador. É porque essa negociação se encerrou, está fechada? Vamos lá. De forma geral, sem falar sobre Léo, Vinha, etc., o futebol brasileiro ele apresenta um cenário mais competitivo hoje. Você tem uma série você tem Botafogo investindo pesado, você tem Corinthians investindo pesado, você tem Inter investindo pesado, você tem Bahia investindo pesado, Fortaleza está investindo, Vasco está investindo, enfim, sob pena de eu estar... o Palmeiras também faz grandes investimentos, tem folhas de pagamento altas, tem contratos oferecidos aos atletas que são de valores, por vezes, que saem na imprensa, e por isso que a gente diz aqui, porque a gente sabe o que acontece em determinadas negociações, os valores que são tratados, e às vezes esses valores não são expostos, como às vezes no Flamengo até são expostos de uma forma errada. A gente não pode corrigir o valor, porque é uma questão privada entre o clube e o atleta. Então, se falar o valor errado do salário de um atleta, que fale que é muito mais de um atleta que está aqui no Flamengo, eu não posso falar qual é o salário e a imagem do atleta.
Isso é uma questão privada dele, quanto ele ganha. Mas a gente sabe que tem clubes que pagam salários astronômicos hoje no Brasil. As SAFs são alguns desses exemplos, e clubes que estão mudando o seu posicionamento. Isso torna mais difícil e mais competitivo o mercado, e mais clubes competindo pelo mesmo atleta vai inflacionar salário e transferência. É normal, não acho nem que seja uma coisa especificamente com o Flamengo. Se fosse só com o Flamengo e o Flamengo fosse um comprador sozinho na mesa, no final das contas ia ter que ceder. O problema é que hoje tem competição mesmo. Sobre o Evander, hoje não tem negociação, não. Hoje não tem, tá? E aí, voltando, esse aspecto competitivo que é o que traz mais dificuldade. E, para completar, tem clubes que compram um atleta parcelado, pagam a primeira e depois não pagam mais. As pessoas se questionam assim, como é que o Flamengo fatura mais de 1 bi e o outro fatura 400, 500 e compete com o Flamengo? Então, é só fazer a conta. Ele compra um jogador de 5 milhões de euros, paga a primeira, pagou um exemplo, e depois não pagou 4, se ele faturar, se o Flamengo fosse comprar esse mesmo jogador, ele pode faturar 200 milhões e o Flamengo 1 bi, que ele está entrando em campo com o mesmo jogador que o Flamengo. A diferença é que o Flamengo paga e ele não paga. Essa que é a diferença. Para as pessoas entenderem. Como é que um fatura 1 bi, o outro fatura 400 e compete. Compete sem pagar. Traz o atleta, parcela, paga a primeira, depois não paga mais. E depois vê como é que faz. O Flamengo não faz isso. O Flamengo, na pandemia, honrou tudo. O Flamengo honra. O que está assinado, o Flamengo vai pagar. Como o Marcos diz, assinou o contrato, pode dormir, que no dia que está escrito lá no contrato, a gente é duro para negociar e para assinar, porque a gente sabe, liderado pelo presidente Rodolfo Landim, que o que a gente assinar, a gente vai ter que pagar e vai pagar, vai cumprir. Então, isso faz parte também da nossa moral, da nossa ética, de como a gente acredita que se faz negócio, de como a gente acredita que se faz futebol. Aquilo que você sabe que você vai ter que cumprir, você tem que pensar 10 vezes antes de você assinar. Você tem que analisar, você tem que ver se você vai ser capaz de cumprir, você tem que ver se aquele atleta vai te entregar o que você espera, porque você não vai poder trazer outro. Você não vai poder fazer uma prática que às vezes se faz, eu trouxe o atleta, ele não está performando, para de pagar o salário dele, encosta ele, vamos trazer outro. No Flamengo a gente não faz isso.